Papo de Repórter, tá de volta com Renata. Eu tô de férias, né, Renata? E o assunto que a gente quer debater aqui hoje é o seguinte: o Paulo Atung, o governador Paulo Atung, por sucessivas vezes tem demonstrado aí um empenho muito grande em tentar tirar o Renato Casagrande, o ex-governador Renato Casagrande, do jogo político. Como isso tem acontecido? Por meio de algumas manobras que ele tentou fazer no Tribunal de Contas, por meio do Ministério Público de Contas, na própria Assembleia, com a CPI dos empenhos, né? E que, na verdade, essas manobras acabaram não dando em nada, ou pior, elas acabaram expondo ainda mais essa tentativa de banir o Renato do jogo político. E o que ficou, e eu acho que é isso, e é aí que pega mesmo, é porque não se conseguiu provar nada contra o ex-governador e ficou demonstrado que isso realmente é uma vingança pessoal, que eu acho que aí é o ponto que acaba sendo o ponto que explica esse insucesso do governador Paulo Atung, porque você percebe que as instituições, por mais que se diga que o Paulo tenha controle sobre as instituições não aceitaram fazer o jogo a partir do momento que esse jogo é um jogo que serve exclusivamente a uma vingança pessoal. E eu acho que o Renato, em uma das vezes aí que ele tentou rebater, mostrar que isso é um jogo político, ele até falou, o governo do ódio, usou essa expressão até. Mas a questão de partir daqui para a nossa discussão é exatamente isso. Você concorda, Renata, que é isso que está acontecendo? Eu acho que é difícil você hoje, no cenário político brasileiro hoje, você ter uma atitude, as coisas estão tão transparentes. É isso, e assim, tão polêmicas, tudo é muito discutido, tudo é muito debatido pela sociedade e todo mundo está ligado em tudo que está acontecendo. De um jeito ou de outro, todo mundo está discutindo o que está acontecendo. Então, assim, ficaria muito complicado para uma instituição como o Tribunal de Contas, como o Tribunal Regional Eleitoral, né, aderir a um jogo desse, sendo que não havia elementos. Se houvesse algum elemento, com certeza o ex-governador seria condenado. A gente viu prefeitos, a gente viu a lista dos né, impugnáveis, vamos dizer assim. Pessoas que até já resolveram a questão, né, e ainda continuam lá na lista e tal. Enfim, se tivesse alguma coisa, com certeza Renato Casagrande teria sido condenado. Mas não foi. E aí você deixa essa decisão para a Assembleia por meio de uma CPI, né, que já tinha dado uma indicação de que não tinha como incriminar o ex-governador. E aí o governo faz uma nova manobra e coloca os seus aliados, fica tudo muito escancarado, tudo muito claro, muito evidente. Então, quer dizer, a Assembleia ficou numa situação muito delicada para se agora derrubar o relatório do Euclério e votar o relatório do Gildevan, né, o relatório o divergente que ele vai apresentar, né, que a gente sabe que ele vai apresentar, ou que ele queria apresentar, né, não sei se vai ter condições, mas vai ficar muito ruim para a Assembleia. Essa conta a Assembleia vai acabar pagando. É isso, Neto. A Assembleia já é especialista em pagar contas do Paulo. Mas eu vejo também, até pegando uma frase também do ex-governador Renato Casagrande, que ele disse que sempre que ele saía bem sucedido, como foi na votação em relação às contas lá em julho do ano passado, ele disse que o Tribunal de Contas não serviu de chicote para vingança pessoal. E aí eu vejo isso. Ninguém quer topar, ninguém quer servir de chicote para uma questão que é pessoal. Mais do que política, é pessoal. Não há uma questão de discussão de grupo de poder. Não. É uma questão pessoal, por conta ainda dos resquícios da campanha eleitoral, que foi uma campanha eleitoral dura, como toda campanha eleitoral deve ser. Propositiva, mas também para mostrar a verdade. Aí você vê, a Assembleia vai acabar ficando com essa conta. Mas eu não sei se ela vai conseguir dar conta disso, porque é muito delicado. Você tinha a questão da CPI dos empenhos, era para ser a cereja do bolo. O Paulo queria pegar o Renato primeiro na questão das contas. Não conseguiu. O primeiro julgamento. Tanto que
Antes mesmo de se eleger, antes mesmo de tomar posse, né? Sim. As contas de 2013. De 2013 Isso. não conseguiu. Agora, nas contas de 2014, que encontrou, em tese, alguns elementos a mais, você teve uma participação do Ministério Público de Contas que foi desproporcional. E eu disse que eu queria ver o comportamento do Ministério Público em relação à questão das contas do para ver se ia ser igual, Paulo, né? Rigoroso, né? E não foi. Passaram a conta, passaram o recibo de um comportamento contrário. Ou seja, é uma parcialidade que não pode existir nas instituições. Então, se as outras instituições não toparam esse papel de chicote, o Ministério Público de Contas agora tem que fazer uma reflexão. Será que é esse comportamento que deve adotar? Porque agora as contas do Renato foram aprovadas, foram ratificadas nessa semana, a aprovação das contas, o parecer prévio pela aprovação das contas do Renato. E as contas do Paulo vão ser julgadas agora. E questões similares, o entendimento foi diferente. Na questão do uso da contabilização de gastos com inativos, o magistério, na conta de gastos com educação, para o Renato não valia, para o Paulo já vale, baseado no parecer prévio do Renato. E aí você tem também a questão da contabilização dos inativos, que também recorreu ao mesmo julgamento do Renato para absolver o Paulo, para dizer que essas questões foram superadas. Não pode ser assim. E aí é um papel muito ruim, muito ruim. E aí cabe a nós ficar discutindo aqui coisas olha, se é para discutir a relação política entre o Renato e o Paulo, dessa disputa, não deveria ser nesse âmbito. Poderia ser das alianças, de palanques aqui, e discutir questões jurídicas que não existem, fica muito delicado. Porque tem uma questão também que eu fiquei realmente assim, percebendo que isso era difícil para colar com a votação do relatório do Euclério, se valeria ou não a votação que aprovou o relatório do Euclério. Porque, como a Renata falou, quando fizeram a CPI e o relatório saiu, o relatório final foi legítimo. O Euclério fez o relatório e não incluiu o Renato Casagrande porque achou que ele não teria que ser responsabilizado como ordenador de despesa no caso dos empenhos. Agora, quando dá a votação, e uma votação suada do governo, 13-12, um voto de diferença... Isso na questão de ordem, né? Nem do relatório em si, né? Uma questão de ordem. Numa sessão inusitada, porque o Teodorico Ferraz, que estava presidindo a sessão, ele por 3 ou 4 vezes ele ficou, olha, eu vou fechar, mas o governo não tinha os votos. E ele foi adiando 3 ou 4 vezes até que o governo tivesse os votos para ele poder encerrar a votação. E isso mostrou o seguinte, que mesmo na Assembleia, que costuma ser mais vulnerável à influência do governador, os deputados, eles estão constrangidos com isso. O que se diz por aí é que os deputados estão querendo resolver logo essa história da CPI dos empenhos, aprovar logo o relatório do Euclério, que foi o relatório legitimamente elaborado, e acabar com essa história, porque é constrangedor. Por causa disso que a gente estava falando, porque está muito claro que é uma manobra. A corda foi esticada demais e agora os deputados não teriam mais nenhum argumento, porque se as contas tivessem sido rejeitadas no Tribunal de Contas, aí sim você teria um argumento para poder subsidiar isso. Exato. Agora não tem, foi aprovado por unanimidade, não tem elemento para a base governista chegar, para o governo chegar e falar assim, olha, você vai aprovar as contas de um cara que teve... O cara teve as contas rejeitadas, tá aqui, o que foi levantado tá aqui. Não tem mais esse argumento. Nenhum. Você vai tirar porque o governador quer tirar? Isso não é argumento. E olha, Renata, Neta, se o Paulo pegou do primeiro dia que ele assumiu o governo, dia 1º de janeiro de 2015, do primeiro dia que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele imediatamente pensou, eu quero achar alguma coisa do Renato. E ele teve toda a condição de fazer isso, pôs o pessoal da Seconte para revirar, foi em cada cantinho para ver se achava alguma coisa. Se tivesse encontrado, faz 1 ano e meio que ele está procurando isso, é um bom tempo. Se tivesse achado alguma coisa, se tivesse alguma coisa, já teria jogado isso. E olha que é o mais sério, você disse 1 ano e meio. E
E essa energia toda do Paulo, que disse que estava energizado na época da campanha, se ele utilizasse 10% dessa energia que ele está tendo para procurar algo relacionado com Casa Grande para governar, seria muito bom. Só que não está fazendo. E se a gente for falar de escândalo, a gente tem que falar já desse governo. Olha os repelentes aí. Olha os outros casos ali. Escândalo é isso. A gente não teve isso no governo anterior. Você teve, foi ótimo, você teve, mas era algo relacionado a questões que já vinham no passado. Como o Tribunal de Contas, reiteradamente, já tem posto que algumas situações... inclusive por pessoas que foram colocadas, que o Renato herdou do Paulo, sim, né? Inclusive, as situações da gestão do ex-governador Renato Casagrande que vinham do governo Paulo, até pela questão do governo de continuismo. Mas isso não se fala. Ele está tentando achar pelo e ovo, só que dessa vez não tem nem pelo no ovo. E é interessante como que é desconexo, né, o discurso do Paulo. Ele vive falando isso em relação à questão nacional, porque quem ganhou não saiu... Marcha da insensatez, né, essa coisa toda. E ele faz... quem ganhou não desceu do Paulo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Porque o que o governador tem feito, que a gente tem visto, é essa necessidade de tirar o Renato Casagrande do cenário, por isso sendo que o Renato Casagrande nem mandato tem. É um cara que pode vir a disputar. Ou não, pode disputar o Senado. Em 2018, enfim. Sabe? Porque parece que para que o Artung apareça, para que o Artung seja um grande, ele tem que eliminar qualquer outra liderança que possa existir, que possa vir a representar alguma ameaça a esse projeto dele. E que ele não tem controle, né? E lembrando que isso que vocês estavam falando, o Renato nunca foi uma ameaça ao projeto do Paulo, até porque quando ele se elegeu no palanque do Paulo, ele deu continuidade ao projeto do Paulo. Né? Então, assim, não dá para entender em que momento o Paulo falou assim, esse cara é meu adversário, esse cara não serve. Sendo que o Renato foi o tempo todo continuidade do Artung. Mas é difícil entender isso, né? Você poderia pensar assim, poxa, o Paulo, cara, terceiro mandato, um cara experiente, um cara que... saiu com 80% de popularidade, né? Diz ele. Um cara que sabe fazer política, a maneira dele, mas é um cara que tem, né? Enfim, tem uma desenvoltura e tal. Mas você pensa assim, poxa, para que toda essa obsessão, né? Essa sede de vingança? Seria realmente para se vingar do que aconteceu durante a campanha? Né? Uma pergunta. Ou seria para evitar um confronto porque tem segurança de enfrentar? O que vocês acham? De enfrentar o Casagrande? O que seria? Seria as duas coisas? Acho que as duas coisas. Porque, assim, primeiro, o Artung, ele sempre trabalhou com essa coisa de limpar o campo antes de entrar na disputa. Eu acho que ele deve ter pensado que quando ele decidiu disputar a eleição, o Renato Casagrande não seria o tipo do cara que ia enfrentá-lo, né? Que ninguém ia enfrentar o Paulo. Ele viu lá o Roberto Carlos, a Camila que ia falar lá, não é mais? É o pessoal, é uma coisa ideológica, né? Mas aí, de repente, no meio da campanha, o Renato vira um adversário. Virou um adversário e começou a questionar. Eu acho que ele não estava acostumado com isso, né? Ele nunca passou por isso. E o medo disso se repetir, né? Porque o Renato, quando o Renato tomou consciência de que ia perder a eleição e aí mudou a estratégia, né, já tinha passado metade. Agora demorou não. Pra... agora se ele fosse enfrentar no primeiro dia. Já ia com o pé no peito. Não, e é complicado porque você olha depois da eleição, o que sobrou para o Renato? O Renato viveu um momento de isolamento político muito grande. Ele, se não fosse o Paulo, é meu rei de inanição política. Então, na verdade, quem fez o recall do Renato Casagrande hoje foi o próprio Paulo Artung. É verdade.